Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é a Natália Engel. No vídeo de hoje eu trouxe um bloco que me pediram. Natália, explica pra gente, mostra aí pra gente o bloco dos quadrados entrelaçados. Eu não sei se é bem esse o modelo que a pessoa queria, mas eu trouxe porque eu achei muito interessante. Então vamos lá para os cortes e já começar a costurar esse bloco. Aqui estão então todos os cortes que eu vou precisar para esse bloco, os cortes principais. Depois a gente ainda vai precisar de uns quadrados para fechar o bloco, mas eu passo a medida depois, senão eu vou confundir vocês. Mostrando desse jeito, passo a passo, eu acredito que fica mais claro, mais compreensível, tá bom? Mas olha que baba que é esse bloco, vocês não vão acreditar. Nossa, tô até usando uma expressão aqui que era da minha época de adolescência. Quem é da minha época vai entender o que eu tô falando, mas quem for mais novo não faz ideia do que eu tô falando e também talvez pessoal que seja um pouco mais velho também não entenda. Mas olha só que fácil que é esse bloco. Vamos lá, eu vou passar as medidas e as quantidades para vocês. Aqui nesse meu bloco eu estou trabalhando com margem de 0,5 centímetro. Eu estou na máquina industrial, então eu somei de margem de costura 1 centímetro. Se você for costurar na doméstica, que a margem é 0,75, você tem que somar 1,5. Então, muito fácil. Se você, eu vou deixar na descrição do vídeo a lista com as duas medidas, tanto para a margem de costura da industrial, que eu somei 1 centímetro, quanto para a margem de costura da doméstica, somando 1,5. Mas se você já quiser adiantar, todas essas medidas que eu passar aqui, é só você acrescentar mais 0,5 centímetro se você estiver trabalhando na máquina doméstica, que dá tudo certo. Então vamos lá. Esse meu tecido laranja aqui, mais claro, meio ocre, ele vai ser o meu tecido de fundo. Então, para o seu tecido de fundo, você vai cortar 2 quadrados de 7,5 por 7,5 do meu tecido de fundo, tá? E aqui 2 retângulos de 7,5 por 14. Agora aqui essas duas cores são cada uma de um quadrado, tá? Então, para o quadrado 1, vamos dizer assim, você vai precisar de 3 quadradinhos de 7,5 por 7,5, estão aqui, e 2 retângulos ou 2 tiras, né, de 7,5 por 27, ok? A mesma coisa para o outro quadrado, que aqui no caso é o meu quadrado marrom. Então, 3 quadradinhos de 7,5 por 7,5 e uma tira de 7,5 por 27, ok? Beleza. Mas, Natália, para já não ficar dúvida, lembrando, estou trabalhando com a margem de costura que eu acrescentei 1 centímetro porque eu estou na industrial. Mas, Natália, se você está trabalhando com a margem de meio, ou seja, você somou 1 centímetro, por que tá dando medida quebrada aqui? Gente, sabe por quê? Porque eu já tinha essas faixas aqui pré-cortadas e elas estavam com 7,5. Então, a minha medida final é 6,5, ok? Só por isso que deu medida quebrada, porque se eu tivesse com as faixas já cortadas, vamos supor, de 7 ou de 6, eu já faria o meu cálculo em cima daquilo que eu já tinha pronto, tá bom? Então, só para esclarecer isso, para não haver confusão. Então, vamos lá. Aqui são as medidas e as quantidades do bloco em si. Depois, no final, vão faltar alguns quadrados nesse tecido de fundo
que eu passo depois para vocês, que eu já explico um outro passo a passo. Bom, aqui então, eu distribuí as peças da maneira que... desculpa. A princípio, as primeiras costuras que eu vou ter que fazer. Então, esse aqui é um quadrado e esse de cá é outro quadrado. O que eu vou fazer? Mesma coisa que eu fizer para um, eu vou fazer para o outro, do jeito que está aqui. Então, primeira coisa, aqui nesses quadradinhos, lembrando que esse ocre aqui, meio alaranjado, é o meu tecido de fundo. Então, mesma coisa eu vou fazer para o lado de cá. Então, eu faço uma costura aqui, uma costura aqui, uma costura aqui. Uma aqui, uma aqui e uma aqui. Essas outras peças aqui, eu só coloquei para vocês terem a visão geral de todos os cortes que eu acabei de falar aí para a lista de material, tá bom? Então, agora só vou trabalhar, costurar nessas peças aqui, ó, do jeito que eu acabei de falar. E já volto para a gente começar a posicionar essas peças. Peças todas costuradas. Agora eu vou começar a montar. Eu tô aqui com o meu projeto aqui do meu lado para eu ir me orientando, tá? Eu vou tirar aqui só para ficar mais fácil aqui de eu começar. Vou começar por este verde aqui. Então, agora eu vou pegar um desse retângulo grandão, coloco aqui. Agora eu venho com essa peça aqui, ponho aqui. Agora eu venho com esta peça aqui, ainda do verde, coloco aqui, tá? E essa eu coloco aqui, tá ok? Agora eu vou começar com o marrom. Vou pegar um outro retângulo daquele inteiro, vou colocar aqui. Vou pegar agora esse que tem o marrom com neutro, tecido de fundo, ponho aqui. Agora, essa peça que tem o retângulo do tecido de fundo no meio, coloco aqui, seguindo aqui, ó, marrom. E fecho com o outro retângulo do marrom. Tá dando para perceber? Agora, seguinte, eu ainda tenho que fazer mais duas costuras aqui para formar essas tiras. Eu tenho que fazer uma costura aqui e a outra aqui, ó. Muito bem, vou voltar as peças no mesmo lugar que elas estavam. Então, olha aqui, aqui tem o verdinho, eu volto aqui com o marrom para baixo, lembra? E agora, o outro que tem o verde, ainda continua lá, e o marronzinho para baixo, tá ok? Para dar continuidade aqui. Agora, seria só costurar entre peças, mas, Natália, mas e aqui? Esse pedaço aqui? Aqui, o que vocês vão fazer? Olha só, vocês podem, tem duas maneiras de ser feito para calcular esse pedacinho aqui. Vocês coloquem aqui, ó, ou costura, ou pode só colocar bem encostadinho aqui, mede quanto deu aqui, eu com a minha régua quebrada, mas tudo bem, derrubei minha régua, né? Olha, aqui tá dando 15 centímetros, tá? Então, eu vou cortar um quadrado de 15 e eu quero acrescentar mais 2 centímetros para depois sobrar para fora aqui. Vocês vão entender depois por quê? Porque, na verdade, esses quadrados, eles vão ficar assim, nessa posição, como se fosse na diagonal, tá ok? Então, antes da gente começar a costurar, o que eu vou fazer? Aqui não deu 15, eu vou cortar um quadrado, apenas, de 17 por 17, tá?
Quem quiser pode deixar um pouquinho a mais. Aqui, quanto mais você deixar, melhor é, porque dá mais folga, mais espaço aqui da ponta desse quadrado, tá ok? Então, corta, sei lá, com ou 17 ou 18, eu acho até que o meu eu vou cortar com 18, tá ok? Então, eu vou cortar um quadrado de 18 por 18 e vou reparti-lo ao meio na diagonal. Vou ficar com 2 triângulos. Então, aqui, ó, cortei um quadrado, já até reparti no meio, mas vou colocar aqui em cima só para vocês verem, ó. Cortei um quadrado de 18 por 18, que eu quis dar um espaço um pouquinho maior. E agora eu pego aqui, ó, essa ponta aqui do quadrado, coloco ele aqui. E essa outra ponta eu coloco de cá. Tá ficando fácil agora de vocês visualizarem como que nós vamos costurar agora? Primeiro lugar, vou passar uma costura aqui, emendando essas duas peças. Depois que eu passei essa costura aqui, eu venho com esse quadrado, alinho aqui, ó, aqui certinho e passo a costura aqui. Mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Coloco aqui, tudo certinho, passo uma costura aqui, emendando essas duas peças. Aí venho, alinho esse meu triângulo aqui por essa parte. Aqui, ó, vai receber a outra costura que tem que ficar retinho. Então, alinha aqui e passa a costura aqui, ok? Isso aqui vocês vão fazer assim, ó. Por aqui, ó, tudo alinhado certinho e passar a costura. Aí, quando abrir, já vai estar tudo costurado. Feito isso aqui e aqui, aí é muito simples. Venho, costuro esse alinhando por aqui, porque aqui tem que ficar, ó, perfeitinho para dar continuidade aqui nessa parte marrom. E costuro tudo. Mesma coisa do lado de cá, do verde. Alinho aqui, tudo certinho e venho e costuro. Depois, estão esses dois blocos prontos, eu venho e uno os dois por essa costura aqui do centro. Bom, aí está o bloco já costurado, né? Mas ainda faltam duas partes. Ainda falta, porque como eu já tinha falado, a posição desse bloco não é assim. Eu mostrei assim para ficar fácil o entendimento das peças e das costuras entre as peças. Só que a posição dele é assim. Deixa eu ver se tá dando para ver tudo certinho. Tá ok. Tá, come às vezes um pouquinho da ponta, mas tudo bem. Então agora falta aqui, ó, metade de um quadrado aqui, um triângulo aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Qual que é o tamanho que eu vou cortar? Eu simplesmente venho e meço aqui. Olha, aqui tá dando 30. Oh, desculpa, não, coloquei a régua errada. Deixa eu ver aqui quanto que tá dando. Tá dando 30 mesmo. Tá dando 30. Eu cortei até o meu, acho que um pouquinho maior, com 32, se não me engano, aqui de diagonal. Isso. Então, o que que eu fiz? Eu cortei dois quadrados que a diagonal dá 32. Eu vou tirar esse aqui um pouquinho do lugar para vocês entenderem. Olha, tá aqui o meu quadrado. O que que eu fiz? Eu não vou precisar de dois triângulos, um em cada lado de cada ponta? Então, eu não medi ali, deu 30, só que eu quis cortar com 32. Mas qual que é? É o do quadrado? Não, é da diagonal. Eu pego aqui, ó, do cantinho da placa. Então, aqui, ó, ela vem marcando do 0 pra cá, né? Pego a minha régua, marco aqui, ó, 32, tá aqui, 32. Aí eu ponho essa medida que eu quero aqui na diagonal. Ponho lá, ó, vem cá, ligando os biquinhos dos quadradinhos. Aonde deu 32? Deu aqui.
Deu bem no meio desse quadradinho. Eu puxo aqui para esse quadradinho aqui, ó, e vejo que quanto que deu. Olha lá, 23. Por isso que eu vou cortar 2 quadrados. E cada quadrado eu vou fazer este corte da diagonal. Certo? Entendido? Ok. Então, voltando o bloco aqui. O bloco tá aqui. Eu vou fazer de um lado aqui para ficar mais claro e a mesma coisa do lado de lá, porque senão não aparece todo o lado. Deixa eu focalizar bem aqui. Aí. Tá. Então, vamos lá. Tá aqui, então, um dos meus quadrados. Eu cortei 2 quadrados de 23 por 23. Esse corte que eu fiz aqui é essa diagonal que eu vou costurar aqui. Então, eu ponho a diagonal aqui, certo? Essa diagonal minha deu 32 e o outro aqui. Porque aqui, ó, já formam os cantos certinho e não fica no viés do tecido. Então, agora como que você vai costurar? Você pode pegar, começar por essa parte aqui, ó. Ver aqui certinho, ó, mais ou menos assim, ó, porque depois aqui a gente vai refilar, tá? Posiciona mais ou menos, vira, tá? Contanto que passe uma pontinha pro lado de cá. Pro lado de cá vai passar um pouquinho mais, mas você vai se orientar por esse lado aqui que tem esse outro meio quadrado aqui, esse outro triângulo aqui, tá bom? Então, passou uma pontinha, que é a margem da costura, tá ok, tá? Se passar um pouquinho mais, também não tem problema, porque depois a gente vai refilar. E passo a costura aqui. Passei a costura aqui, ficou assim, tá ok? Aí eu venho com o outro, faço a mesma coisa. Me oriento por esse lado aqui, ó. Ponho aqui, deixo passar um pouquinho lá e passo a costura aqui, tá ok? Já vou fazer isso dos dois lados e trago aqui mostrar como que nós vamos refilar. Se não ficar perfeito, não tem problema, gente, porque às vezes a gente deixa uma folga a mais nesse quadradinho daqui do meio, ou às vezes nesse aqui, e às vezes aqui não fica a linha reta. Não se preocupe com isso. Por isso mesmo que eu já falo para deixar um pouquinho mais, tá? Um pouquinho mais, que é pra gente ter margem pra gente refilar aqui e ainda ficar sobrando bastante aqui da ponta do quadrado, ok? Então, eu vou costurar tudo aqui e já volto mostrando para vocês como que ficou e como que eu vou refilar. Então, pessoal, aí tá a peça costurada e eu faço questão de mostrar ainda antes de refilar, porque tem muita gente que não sabe refilar e também algumas pessoas iniciantes acham que isso aqui, esses cantinhos, que isso aqui fica perfeito. Não fica, não. Aqui o meu tá até bem assim, casadinho, mas olha aqui já deu uma diferença boa, nesse de cá também. Então, é por isso que eu quis mostrar para vocês aqui. Só que eu não vou cortar aqui com vocês, porque o meu cortador tá péssimo e ainda não chegou o meu, porque na minha cidade tá em falta das coisas, só em novembro, então tudo pedido pela internet, né? Então o meu ainda vai chegar placa nova, cortador novo, tudo mais. Então é o seguinte, eu aconselho então que você faça, em primeiro lugar, as duas laterais, você vai vir, marca direitinho, ó, a distância que você vai querer aqui, ó, da ponta dos seus quadrados até aonde você quer cortar. Vamos supor, eu aqui estou marcando 2 centímetros, tá? Então, a minha linha de 2 centímetros está bem aqui em cima. Aí, eu posiciono, ó, vejo se tá pegando aqui na pontinha aqui e aqui. Venho, retiro esse excesso. Então, foram 2 centímetros? 2 centímetros. Aí, eu viro, coloco do lado de cá e
também marco a mesma coisa, 2 centímetros, tá? No biquinho de cada um dos meus quadrados. Venho e corto. Então, olha, já recortei, já refilei, né, todas as laterais de lá e de cá, e inclusive essa ponta aqui. Aí eu deixei uma sem refilar, que é para mostrar para vocês. Como que eu vou refilar essa ponta? Eu, há muitos e muitos anos atrás, quando eu fazia o patchwork, mas sem muita técnica, fazia assim trabalhos até bem elaborados, mas assim só de assistir alguns tutoriais, né, na internet, outros trabalhos menos elaborados através de fotos que eu via ou em filmes, umas coisas assim. Então, lógico, não tinha técnica, não sabia de detalhes, de pormenores da técnica, né, do patchwork. Aí, eu comecei a fazer uns trabalhos um pouco mais elaborados, uns blocos mais elaborados, porque eu sou assim, eu sempre quero mais. Eu não me contento em fazer o simplesinho, eu quero sempre ir além. Mas aí, na hora de refilar, principalmente um trabalho um pouco mais elaboradinho, assim, o que eu fazia? Eu começava assim, ó, contar pra vocês o que eu fazia de errado. Então, vamos supor que tava meu bloco, né? Eu vinha, refilava desse lado, virava, refilava aqui, virava, refilava aqui, e virava, refilava aqui. Ia fazendo assim, um por um, seguidamente, cada lado. Esse lado, depois esse, depois o outro, depois o outro. Sabe o que muitas, quer dizer, praticamente todas as vezes acontecia comigo? Meu trabalho ficava assim, ó, torto, ficava enviesado. Ou seja, os cantos dele não ficava com canto, porque olha, aqui o canto da placa, quanto que mede esse ângulo aqui? 90 graus, é um ângulo reto, certo? Então eu não me atentava para isso. Aí na hora de finalizar a peça, principalmente se tinha que costurar um bloco com outro, mas não tá dando certo, meu bloco saiu todo torto. O que eu arrumei que o bloco saiu torto? Era isso. Olha só, era um detalhe bobo, mas eu não sabia, né? E saía todo torto, saía fora de esquadro. Como que eu ia unir? Para fazer, se eu fizesse um bloco só e um bloco eu ia fazer um centro de mesa, alguma coisa, tudo bem, mas mesmo assim ele ainda ficava, ele não ficava no ângulo de 90, ele ficava assim, meio enviesado, né? Meio torto, mas eu tolerava, porque eu achava que era alguma coisa lá na hora da construção do bloco que eu tinha feito errado. Mal sabia eu que era também aqui na... Lógico, se você às vezes costura torto, tudo bem, mas a maioria das vezes era isso aí. Eu começava refilando assim, por parte. Então não, pessoal. Ó, eu acho que é melhor por aqui, porque fica mais fácil, tem os dois biquinhos dos quadrados para vocês se orientarem, tá bom? Tá. Então, se eu comecei pela lateral, não pela ponta, então eu fiz essa lateral, eu tenho que fazer a de cá, para depois fazer as pontas. Por quê? Já estando tudo cortado aqui e aqui, aí eu venho para a ponta e vou pegar a minha régua, vou alinhar ou do lado de cá ou de cá, tá? Para ele sair no ângulo certinho, no ângulo de 90 graus, que é isso que eu errava muito, porque eu não sabia como refilar, tá? Então, nesse meu caso aqui, olha, eu já alinhei aqui, ó, pus uma linha qualquer da minha régua, aqui, ó, bem nessa beiradinha do tecido aqui, fui até onde deu. Agora aqui, ó, já saiu o ângulo reto. Olha aqui o que sobrou do lado de cá. Olha o tanto que eu tenho que tirar de cá. E se eu olhar aqui, ó, aqui também tá dando certinho a linha. Tá tudo ok. Então, é isso aqui que eu vou retirar. Outro detalhe. Aqui também eu tenho que marcar
desse bico do meu quadrado aqui, ó, desse bico, eu tenho que marcar, eu tenho que deixar a mesma distância que eu deixei no bico do quadrado de lá, na outra ponta. Então, se eu deixei 1 centímetro daqui até a borda, aqui também eu tenho que deixar 1, tá? Para não ficar errado. Então, até deixa eu conferir quanto que eu deixei. Aqui eu deixei 1 centímetro. Deixa eu conferir aqui se eu deixei 1. Não, deixei um pouquinho mais. Então, refiro novamente, que eu tava me esquecendo dessa medida, tá? Então, olha, deixei 1 centímetro aqui também e de cá também 1 centímetro. E aí, o meu bloco tá todo alinhado com os cantos, tudo certinho, tudo bonitinho. E aqui está o meu bloco todo refilado, todo certinho, todo fácil, não, pessoal? Muito fácil. É por isso que eu digo, para quem sabe a técnica e aprendeu desde lá da base, tudo, desde aquele trabalho de patchwork, aquele mais simplesinho, todo de quadradinho, quando olha um trabalho desse, já sabe como que vai ser feito, entendeu? Tudo torna-se muito fácil, mas eu tenho certeza que desse jeito que eu expliquei aqui, qualquer pessoa, mesmo que você não saiba a técnica certinho, você consegue fazer. Agora, para quem deseja aprender a técnica a fundo, desde a base até trabalhos mais elaborados, até mais elaborados que esse, em outubro eu abrirei vagas para o meu curso de patchwork. Então, aqui na descrição do vídeo tem um link, você entra lá, cadastra o seu e-mail, que assim que eu abrir as vagas, você vai ser avisada, porque as vagas serão limitadas, tá ok, pessoal? Então, você corre lá, se cadastra, que eu vou te lembrar quando abrirem as vagas, tá? Você não vai querer ficar de fora, né? Então, vamos lá, que nós vamos formar uma turma muito bacana e aprender muito patchwork. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te inspirado a fazer muito patchwork, a fazer muita coisa bonita. Para quem tá em casa, quem não pode sair, né, que é o pessoal mais do grupo de risco, ou pessoas que gostam de fazer um artesanato, né, nas horas vagas, gosta de passar o tempo. É uma técnica tão gostosa, né, pessoal? E ajuda tanto a gente em tudo na nossa vida, até a gente se desconectar das preocupações, né? A gente esquece, a gente desestressa, a gente fica assim mais leve, né? É muito prazeroso quando a gente consegue vencer as nossas limitações. Eu sei como que é isso, porque eu, dentro do patchwork, o patchwork me ensinou muita coisa para a minha vida, não só a técnica, entendeu? Quando a gente vai trabalhando e vai estudando mais a fundo e vai praticando, que isso é o mais importante, a gente passa o tempo, a gente não percebe e depois quando a gente olha para trás, aí sim a gente começa a analisar e ver quantos benefícios que uma técnica como essa traz para a vida da gente. O equilíbrio emocional, desconectar das preocupações, conforme eu já falei, a gente esquece, porque problemas todos nós temos, todos nós passamos por perrengues nas nossas vidas, né? Às vezes por situações muito difíceis, ou de saúde, ou financeira, ou de família. Então, o patchwork, gente, eu posso falar por experiência própria. É uma técnica, é um trabalho que ajuda muito a gente na nossa vida por inteiro. Por tudo. Ajuda muito a gente. Mas em outubro eu te espero lá. Então deixa teu e-mail aí que eu vou te avisar, tá ok? No mais, até o nosso próximo vídeo. Um beijo e bom patchwork!